Olá pessoal, eu vou gravar um vídeo agora para vocês com a devolutiva dos exercícios da compensação, tá? Eu sei que a lousa tá com um pouquinho de reflexo, mas eu espero que dê para vocês entenderem. Então, o primeiro exercício ele diz o seguinte: complete os espaços com símbolos maior ou menor. Então, olha só, a gente vai ter que identificar aqui com os números inteiros quem é maior e quem é menor, certo? Então, o 0, ele é maior ou é menor que o mais 9? Ele é menor, então a gente coloca o símbolo de menor. O 13 é maior ou menor que o 0? É maior, então a gente coloca o sinal de maior. O menos 15 é maior ou menor que o mais 7? Pelo fato dele ser um número negativo, ele é menor. Aqui, pessoal, o menos 20 é maior ou é menor que o mais 4? Cai na mesma situação que aqui, certo? O menos 20 é um número negativo, então ele é menor. O menos 11 e o menos 30, como que eu comparo dois números negativos? Então, é sempre o que eu falo para vocês. Pensem na reta numérica. O número que tiver atrás, ele é sempre menor. Então, se a gente pensar, o menos 11 está aqui, certo? O menos 30 não está atrás dele? Então, quer dizer que o menos 11 é maior que o menos 30. E agora, o menos 30 com mais 6, eu estou comparando o número negativo com o positivo. É claro que o negativo vai ser menor. O exercício 2, gente, ele diz o seguinte: observe a reta a seguir, na qual as letras representam números inteiros. Dada a sequência 3, 4, menos 2 e menos 4, assinale a sequência de letras correspondentes. Então, o que a gente tem que identificar? A gente tem que ver aonde esses números estão na reta numérica, certo? E identificar qual é a sequência que tem a alternativa correta. Então, se a gente for pensar no 3, ele é um número positivo. Olhando a reta numérica aqui, nós estamos andando de 1 em 1. Então, 0, 1, 2 e 3. Ou seja, o 3 está na letra B, certo? Depois, do 4 está logo após do 3. Então, ele está na letra C. Após o menos 2 está lá na parte negativa. Se eu for pensar no 0, atrás do 3 está o menos 1, atrás está o menos 2. O menos 2 está na letrinha F. Já até coloquei aqui, certo? E por fim, o menos 4 está na parte negativa, menos 2, menos 3, menos 4 na letrinha H. Agora a gente tem que verificar qual é a alternativa que tem essa sequência. B, C, F, H. B, C, F, H está na alternativa B. Certo? Bom, o exercício 3, ele diz o seguinte: em um dia de inverno foi registrado ao meio-dia em uma cidade a temperatura de 10 graus Celsius. Certo? Passando algumas horas, nesse mesmo dia, a temperatura na cidade diminuiu 15 graus Celsius. Se ela diminuiu, quer dizer que ela caiu, né, gente? Então, é menos. Assim, os termômetros passaram a registrar. Bom, aí a gente pode unir todos os conhecimentos, todos os conceitos que vocês já viram, certo? Aqui agora a gente tem uma operação com números inteiros, então se a gente pensar que nós temos 10 positivos e 15 negativos, ou seja, temos 10 e devemos 15, quer dizer que nós vamos ficar com uma dívida de 5. Tá, mas isso não entra no exercício, não tem a ver com o contexto, mas a gente adapta. Isso quer dizer que a temperatura vai parar no menos 5 graus Celsius, certo? Bom, pessoal, o exercício 4 pede para que a gente faça os cálculos, certo? Então, aqui eu tenho adição e subtração com números inteiros e a gente deve operar. Então, se eu devo 7 e tenho 10, eu vou ficar com 3, certo? Se eu devo 6 e devo 12, quer dizer que a minha dívida vai aumentar para 18. Aqui, eu tenho 8, mas devo 15. Quer dizer que a minha dívida é maior do que eu tenho. Então, eu vou ficar devendo 7 ainda.
Se eu devo 25 e tenho 10, eu pago 10 e continuo devendo 15, certo? Aqui do ladinho, tenho 10 com 4, vou ficar com 14. Lembrando que o sinal de positivo não é necessário, tá? Fica a critério de vocês. Na letra F, tenho 11 e devo 5. Quer dizer que eu pago a minha dívida e ainda me sobra 6. Podem ver que aqui eu usei o mais e aqui não, certo? Na letrinha G, devo 3, mas tenho 9. Vou ficar ainda com 6. E na letra H, devo 2 e devo 14, quer dizer que eu tenho duas dívidas, a minha dívida vai aumentar para 16. No exercício 5, pessoal, ele diz: quando multiplicamos dois números negativos, o produto é multiplicação negativo com negativo, vai virar positivo. Letrinha B. Quando dividimos dois números positivos, o quociente fica. Se é divisão, eu tenho que fazer jogo de sinais? Sim, e dois positivos fica positivo. Quando dividimos um número positivo por um outro negativo, o quociente é, lembrando, divisão tem jogo de sinais, mais com menos fica menos, portanto negativo. E por fim, quando multiplicamos um número negativo por um outro positivo, eu vou ficar com negativo. Não se esqueçam do que eu sempre digo para vocês. Existem 3 situações que nós usamos os jogos de sinais: multiplicação, divisão e quando temos dois sinais juntos, certo? Então, o joguinho de sinais será usado nessas situações. Bom, esse exercício C estava pedindo para a gente realizar os cálculos, né? Eliminar o parênteses. Então, nós temos que lembrar do que eu falei anteriormente. São 3 situações que eu realizo o jogo de sinais: multiplicação, divisão e quando eu tenho dois sinais juntos, que é o que está acontecendo aqui. Então, pessoal, eu já deixei aqui pronto para vocês, para que fosse um pouquinho mais rápido, senão ia demorar muito. E eu gostaria que vocês se atentassem a esse risco que eu coloquei aqui. Essa primeira parte é referente à primeira coluna e essa segunda, a segunda coluna, porque pelo espaço pequeno da minha lousa não ia dar para colocar do jeito que está aí na folhinha de vocês. Então, aqui nós temos menos 32... mais 12. Podem verificar que eu até coloquei a cor aqui, onde a gente tem que fazer o jogo de sinais. Então, mais com mais vira mais, certo? Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Então, ficou menos 32 com mais 12. Devo 32, tenho 12, vou ficar devendo 20. A mesma coisa aqui na letrinha C. Mais 48, mais com menos, sinais diferentes menos, 66. Tenho 48, devo 66, vou ficar devendo 18. 0 mais com mais 77, portanto 77. Devo 12, certo? Mas aqui eu não tenho que fazer nada, então eu já repassei para cá. Aqui antes eu tenho que fazer o jogo de sinais. Então mais com menos 3, mais com mais 9. Aí eu volto na adição e subtração. Devo 12, devo 3, devo 15. Devo 15, tenho 9, vou ficar devendo 6. Agora nós vamos para a segunda coluna aí da folhinha de vocês da lista. Devo 84, tá sozinho, só copio. Mais com mais, sinais iguais, mais 84. Devo 84, tenho 84, 0. Devo 91, mais 0. Então, vou dever 91, aqui não tem nenhum joguinho de sinal para ser feito. Devo 3, mais com mais, sinais iguais, mais 11, mais com menos, menos 11, e aí eu vou realizar a operação. Devo 3, tenho 11, vai me sobrar 8. Tenho 8 e devo 8, vou ficar com 0. E para finalizar, menos 5, não tem jogo de sinais, então eu copio aqui. Mais com menos, dois sinais juntos, sinais diferentes, menos 1. Mais com menos, menos 26. Devo 5, devo 1, devo 6. Devo 6 e devo 26, devo 32. Bom, pessoal, aqui nós temos os exercícios 7 e 8 e eu já deixei aqui na lousa para que o nosso vídeo seja menor, tá?
O exercício 7 é uma situação, problema que está dizendo o seguinte: eu tinha um saldo negativo de R$520 no banco, portanto eu coloquei aqui menos 520, porque o saldo era negativo, certo? Então vamos lembrar que essa situação é uma situação negativa, ok? Depois, depositei 810. 810 é uma situação positiva, porque eu depositei, certo? Coloquei na conta. E paguei com cheques as seguintes contas: aluguel R$440 e supermercado 180. Bom, se foram contas que eu paguei, significa que essas duas situações são situações negativas. E foi o jeitinho que eu ensinei vocês a resolverem situações problemas. Leiam tudo a princípio, depois selecionem quais situações é positiva e quais são negativas. E a pergunta é: depois de descontar os cheques, qual será o meu saldo? Bom, então qual foi a dica que eu dei para vocês? Sempre soma tudo que é negativo, sempre soma tudo que é positivo, para vocês terem um saldo final positivo e um saldo final negativo para depois comparar. Então, olha só, bom, nós temos aqui então uma dívida de 520, uma dívida de 440 e uma dívida de 180. Eu somei essas dívidas e eu descobri que o total das minhas dívidas é de R$1.140. Quer dizer que esse 1.140, gente, é dívida, é o que eu devo, porque é tudo negativo, certo? Bom, e o que eu tenho? Eu só tenho R$810. Então, eu tirei 810 de 1.140 para saber qual é o meu saldo final. Mas já dá para a gente saber se o nosso saldo vai ser positivo ou negativo. Se eu tenho uma dívida de 1.140 e o que eu tenho é R$810, quer dizer que eu tenho menos do que eu devo. Portanto, eu vou continuar devendo, tá? Então, esse saldo final de R$330 é uma dívida, certo? Então, ao final, o saldo é de R$330 devedor, certo ou não? Tudo bem? Bom, pessoal, o exercício 8 pede para que a gente resolva as expressões, tá? Lembrando que nós temos aqui multiplicação e divisão. Retomando o que foi falado anteriormente, algumas situações eu realizo o jogo de sinais: multiplicação, divisão e quando eu tenho dois sinais juntos. No caso aqui, multiplicação e divisão. Então, nós faremos o jogo de sinais e depois a operação. Então, aqui nós temos menos 7 vezes menos 3. Menos com menos, mais 7 vezes 3, 21. Menos 15 vezes menos 4. Menos com menos, mais 15 vezes 4, 60. Agora, nós temos aqui uma divisão. Menos 14 dividido por mais 2. Menos com mais, menos, porque sinais diferentes, menos. 14 dividido por 2, 7. Menos com mais, sinais diferentes, menos. 36 dividido por 3, 12. Agora aqui na outra coluna, ó. Aqui nós temos uma multiplicação, um produto com 3 termos, não tem problema. Nós vamos realizar da mesma forma. Primeiro jogo de sinais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E realizaremos a multiplicação. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Mais com menos, menos. 12 vezes 6, 72. Agora aqui a gente tem divisão. Menos com menos, mais. 25 dividido por 5, 5. Mais com mais, mais. 16 dividido por 4, 4. E é isso. Pessoal, o exercício 9 pede para que a gente resolva as potências. E aí vocês falam: nossa, mas e aí, a potência é complicado? Não. Para a gente resolver a potenciação de números inteiros, basta a gente recordar tudo que a gente aprendeu anteriormente. Primeiro, como é que resolve uma potência, e depois a potência vai virar uma multiplicação e, consequentemente, então, como é que eu resolvo operações com números inteiros? Então, vamos à prática, certo? Bom,
mais 7 elevado ao quadrado. Nós sabemos que o mais 7 é chamado de base e que o expoente é 2. E que na potência a gente vai multiplicar a base, a quantidade de vezes que for no meu expoente. Então, como ele está elevado ao quadrado, isso significa que eu vou multiplicar o mais 7 duas vezes, certo? E aí eu vou voltar no exercício anterior, uma multiplicação com números inteiros. Mais com mais, 7 vezes 7, 49. E aí a gente vai fazer para todos os outros. O segundo seria mais 3 elevado ao quadrado, então quer dizer que eu vou multiplicar o mais 3 duas vezes, mais com mais, 3 vezes 3, 9. Menos 5 ao quadrado é o menos 5 multiplicado duas vezes. Menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. Menos 2 elevado ao cubo é o menos 2 multiplicado 3 vezes. Menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Menos 1 elevado ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 3 vezes. Menos com menos, mais com menos, menos. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Mais 4 elevado ao quadrado é o mais 4 multiplicado duas vezes. Mais com mais, 4 vezes 4, 16. Mais 5 elevado ao cubo é o mais 5 multiplicado 3 vezes. Mais com mais com mais, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Menos 5 ao cubo é o menos 5 3 vezes. Menos com menos mais com menos, menos. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. E por fim, menos 2 elevado à quarta potência é o menos 2 multiplicado 4 vezes. Jogo de sinais. Menos com menos mais com menos, menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E vamos lembrar que tem uma dica para dar para vocês. Todas as vezes que a gente tem uma potência, certo? Com base negativa, então vamos supor aqui, menos 2. Elevado a um expoente par, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, o nosso resultado vai ser uma potência positiva. E todas as vezes que a nossa base é negativa, mas o nosso expoente é ímpar, por exemplo, a nossa potência vai ter como resultado um número negativo, certo? Bom, pessoal, nosso último exercício é o 10 e está escrito o seguinte: um reservatório contém 500 litros de água e efetuamos sucessivamente as seguintes operações. Retiramos 80 litros, colocamos 45 litros, colocamos 30 litros, retiramos 130 e retiramos 80. Qual a quantidade de água que ficou no reservatório? Bom, então esse exercício é bem parecido com aquele do saldo bancário. O que a gente precisa analisar primeiro? Quais as situações que remetem a uma coisa negativa e quais as positivas? Então vamos lá. Bom, esse 500 litros é o que o reservatório tinha. Se ele tinha, então é uma situação positiva. Retiramos 80 litros, uma situação negativa. Colocamos positiva. Colocamos positiva. Retiramos negativa e retiramos negativa. O que nós faremos agora? Vamos unir tudo que é positivo e tudo que é negativo. Então, se a gente somar tudo que é positivo, tudo que está de azul, esse reservatório tem 500 mais 45 mais 30. Portanto, tem 575 litros. E se a gente juntar tudo que a gente retirou? Retirou 80, depois retirou 130, depois retirou 80 de novo. 8 com 3, 11, com 8, 19, vai 1. Quer dizer que eu tirei desse reservatório 290 litros e eu tinha 575. Já sabemos, pela situação, que o reservatório vai ficar... Então agora, pessoal, resta sabermos
quanto de água que ainda vai ter nesse reservatório. Então, 575 menos 290. 0 para chegar no 5, 5. 9 para chegar no 7 não dá. 9 para chegar no 17, 8. 2 para chegar no 4, 2. Quer dizer que o nosso reservatório ainda tem 285 litros de água.